A nossa alma é o lugar onde nós não podemos evitar a sensibilidade. Então, a nossa alma é aquela que tem empatia. Quando você sente empatia por alguém, você está vibrando no nível da sua alma. Quando você sofre e eleva o seu pensamento a Deus, a uma força maior que possa vir a acolher, ou que você sentiu que te abandonou, você está funcionando a partir da vibração da sua alma. Quando você sonha um sonho de vida, uma autorrealização, você está fazendo isso a partir da sua alma. Então, a nossa alma é uma dimensão do nosso ser que alcança a abstração do todo, seja esse todo com o nome de Deus, seja esse todo com o nome da natureza, seja esse todo qualquer coisa que vá além da existência da nossa personalidade e que a gente sente por fé ou por crença que existe uma conexão com algo maior que nós mesmos. Isso é o nível de alma. Então, foi dirigida à nossa alma todas as leituras e práticas religiosas. É também do campo da nossa alma os questionamentos filosóficos, a questão, né, entre o bem e o mal. É do nível da nossa alma tudo aquilo que vem sendo ensinado para nós a respeito de uma filosofia de vida, né? Uma filosofia de vida, algo que se pensa sobre a vida, que está para além das questões materiais. Só que, para que nós possamos funcionar na vibração da alma, de modo a vir a alcançar essa consciência superior, é preciso que a personalidade não seja um obstáculo. Durante muito tempo, essa personalidade foi chamada popularmente de ego, uma terminologia que veio da teoria psicanalítica, que depois outras teorias psicológicas também adotaram, mas que popularmente se confundiu, né, se colocou no mesmo cesto o ego e a personalidade. O conceito de ego também foi abarcado pela cultura espiritual, pela cultura que imagina, que deseja, que trabalha no sentido de uma evolução espiritual. E dentro dessa cultura, o ego foi tido sempre como um grande obstáculo, como aquele que estraga tudo, aquilo tudo que a alma pensa em termos de virtudes, no exercício das virtudes, no exercício do perdão, né? No exercício da compaixão, no exercício de todas as virtudes elevadas do nosso ser, o ego entra atrapalhando tudo. E durante muito tempo, talvez até atualmente, se defenda muito a destruição do ego, a anulação do ego, a morte do ego. No entanto, o ego é aquele responsável pela nossa personalidade. Por essa pessoa, por essa entidade que você, hoje, encarnado na Terra, tem como interface para se relacionar com tudo e todos à sua volta. Você não se relaciona com as pessoas a partir da sua alma, porque a sua alma precisa desse interlocutor, dessa interface que é a sua personalidade, que é a sua persona. Então, a sua personalidade, aquilo que você dá nome, aquilo que nasceu do seu pai, da sua mãe, numa determinada região e cultura do planeta, é a sua persona, é o avatar da sua alma. Então, destruir a sua persona, destruir a sua personalidade, implica em acabar com a autoestima que essa persona exige para poder ter uma interlocução e um relacionamento saudável com todos à sua volta. Então, muito do que se trabalhou em termos religiosos e espirituais na direção da destruição do ego é responsável também por esse sentido de culpa, de autopunição,
de nunca estar pronto para alcançar uma ascensão. E atualmente vem se começando a dar importância à autoestima, à autoconfiança, ao autocuidado, como caminhos para se chegar a essa possibilidade de conexão da alma com a divindade maior, com o todo, seja esse todo o nome, o conceito que você quiser dar para esse todo. Seja Deus, o cosmos, a natureza, o grande arquiteto, mas algo maior que você sente que é pertencente, que faz parte desse algo maior. E que quando o ego está maltratado, com baixa autoestima, sem autoconfiança, sem autossegurança, ele se sente separado desse todo e se sente no lugar de um pedinte, pedindo que Deus dê, pedindo que o cosmos propicie, pedindo que o universo providencie, pedindo que a natureza traga. Então esse ego, ele se vê num lugar de, ou ele é o grande inimigo, e aí ele tem que esperar algo que venha salvá-lo, ou nós trabalhamos no aperfeiçoamento, na lapidação do ego, para que ele possa assimilar a alma e, a partir daí, assimilar a sua função no todo. E aí, não mais como pedinte, mas como parte do todo que compreende, aceita a sua função e participa conscientemente desse todo. Então, é preciso que nós lapidemos o ego. É preciso que nós acolhamos o ego. E isso fica muito evidente no símbolo da carta da força do tarô, onde vemos no tarô mitológico, que é o tarô que eu gosto de adotar para o início desse trabalho da personalidade, de lapidação da personalidade, porque o símbolo que ele traz é o símbolo do mito, e o mito conta uma história, e isso já evita que nós venhamos a dar uma palavra, venhamos a fechar o significado dos arcanos maiores do tarô em uma única palavra, em um único conceito. A força traz Hércules dominando um leão, com todas as suas armas depostas no chão, mostrando que esse leão ele deve ser dominado, mas não com o uso da punição, do castigo, da força, mas um domínio amoroso, um domínio que domestica. Essa amorosidade, ela é a nossa autoestima necessária para que a gente desenvolva a autoconfiança necessária para que a gente se livre de culpas e de vergonhas e aceite a nossa condição de acesso à divindade, à alma e da alma divindade. Há uma hierarquia: ego, alma e divindade. Ego, alma e o todo. Personalidade, alma, mente superior e o todo. O grande arquiteto, a natureza, o cosmos, o universo. Então, o ego precisa ser trabalhado na sua autoestima e na sua autoconfiança para que possa, então, levar essa sua consciência ao nível da alma e conscientemente, então, abarcar o todo, acessar o todo. E a partir desse momento, sim, fica muito claro a sua função nesse momento, nesse planeta, nesse sistema solar, na vida social que você tem, que você leva, fica muito clara a sua função. Porque tudo que você vai fazer é ser um veículo de expressão dessa alma que tem contato, que conhece a sua função nesse todo.
Só que o trabalho na personalidade é um processo. E por ser um processo, não resolve fazer apenas um curso de comunicação não violenta, não resolve fazer apenas uma ou tantas mesas radiônicas, não resolve fazer apenas um tratamento específico de tantos tratamentos alternativos que estão aí disponíveis no momento. Eles ajudam? Uau, só ajudam! Eles fazem parte, inclusive, desses seres que já estão começando a acessar a sua alma e o todo e trazendo essas terapias, essa cura para nós. Mas é um processo. É preciso que a personalidade se coloque nesse lugar desse processo a ser desenvolvido para que venha se lapidar a personalidade para que ela possa acessar a alma e, a partir daí, acessar a divindade maior. Esse processo era conhecido nos tempos antigos das sociedades esotéricas ocultas e proibidas, das práticas proibidas antigamente, como um processo alquímico. Porque o transformar o chumbo em ouro é, na verdade, transformar essa personalidade rude, representada na carta da força pelo leão, na personalidade humana, humanizada, que seria o ouro da humanidade, a luz da humanidade, o brilho dourado da sabedoria do ser humano, a auréola dourada dos santos, né? E que foi colocado nesse lugar, os seres humanos humanizados e, portanto, iluminados, foram colocados nesse lugar dos santos, que já coloca num lugar inacessível para o humano comum, para a personalidade comum. Inclusive, numa mensagem subliminar que se entregar aos prazeres da carne e aos prazeres sexuais, seria estar concorrendo contra adquirir essa luz, essa luminosidade dourada que somente os santos que abdicassem dos prazeres da carne e do sexo alcançam. O que é um chip, uma informação, uma crença que vai além da crença limitante, é uma crença podante. É uma crença que impede os seres humanos de alcançar a sua mais iluminada e nobre expressão do seu ser, que é como ser humano, integrado, completo, e não um ser com um comportamento animalesco, instintivo, que não enxerga a unidade da humanidade, que não enxerga o outro como parte de você, que vê o outro como um adversário, como um inimigo, se ele não compartilha daquilo que a sua mente inferior, que a sua mente instintiva acredita de uma forma sempre muito reativa, né? Você ou compra essa crença com toda a sua força de fé, né? Ou você renega essa crença, ou seja, você saiu da dualidade, você não está usando a sua capacidade de fé, de crer, né, para trabalhar na unidade do seu ser, né, e unir a sua sombra com a sua luz. E tudo aquilo que você entende por sombra, absolver dentro de você, para que você possa absolver a sombra do outro e entender que a dinâmica da sombra e luz é uma dinâmica da vida e não uma dinâmica de relacionamentos. Isso que eu queria deixar claro a respeito do ego. O ego não é um inimigo, mas também não é um amigo. Pronto, não deve ser adorado como o ser em si. O ego é um veículo, o ego é o avatar da alma. E para que a alma possa assimilar a divindade, é preciso que esse ego seja trabalhado num processo alquímico
de desenvolvimento das virtudes, um processo de autoconhecimento, um processo pessoal, único e intransferível. Não existe regra geral para o desenvolvimento do ego. Existem vários instrumentos, como a comunicação não violenta, o trabalho com os óleos essenciais, as constelações familiares, a barra de Access, enfim. Todas as terapias alternativas são terapias auxiliares para que a gente vá aos pouquinhos trabalhando o ego, mas é um processo terapêutico de autoconhecimento. E eu estou dando aqui a introdução, sem querer, mas talvez querendo, né? Sem querer querendo, a introdução ao trabalho com o tarô para o autoconhecimento, completamente desprovido da prática divinatória. Um trabalho de leitura do tarô, como para que você seja capaz de ler os arquétipos da sua personalidade. Tá certo? Mas isso é um assunto para um outro papo. Nesse momento eu queria só esclarecer a relação entre o ego, personalidade e a divindade maior, ou o eu superior. Obrigada, até a próxima. Eu sou Cláudia Rato e você está no canal Meditação, Laica e Psicologia.